meus amores do sexto ano, a Proeli está de volta e como sempre falo para vocês, a gente está aqui juntos na construção do conhecimento. E o que eu espero nesse semestre? Que vocês estejam sempre dispostos, mais dispostos do que o semestre anterior, a quê? A aprender, certo? E para essa construção de conhecimento, o que é que a Proeli traz? Traz nessa nossa aula de número 28, traz o que como tema? Relato de viagem. Como toda unidade, nós já estamos no capítulo 5, gente. Então, vai começar com um gênero textual. Você já sabe a diferença entre gênero e tipologia textual, certo? E o gênero a ser trabalhado vai ser o quê? Relato de viagem, ok? Então, uma boa oportunidade para que vocês nos relatem, ou seja, relate para a professora o quê? Uma viagem que vocês fizeram ou não, ou como foi as férias de vocês, certo? Então, fique agora com a aula da prova. Relato de viagem. Então, o que é um relato de viagem? Texto muito semelhante à narrativa, como eu já acabei de explicar, pois compartilha das mesmas características, mas com uma diferença, ou seja, um detalhe que causa o quê? A diferença entre os dois. A narrativa é de caráter ficcional e o relato é baseado em fatos reais, ok? O relato tem as características, quais são eles? Texto escrito em primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Qual é a primeira pessoa? Eu ou nós, que é plural. Os verbos estão o quê? No presente e em grande parte que no pretérito, ou pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, certo? E ele relata o quê? Relata fatos marcantes de uma pessoa durante o quê? Durante uma viagem. Por quê? Porque justamente o nome do texto do gênero textual é relato de viagem, certo? Presença de quê? De emissor e de receptor. Então, ó, existe o relato pessoal, existe o relato de viagem, que é o que nós estamos estudando, e existe o relato de experiência. O relato pessoal é quando você conta algo que aconteceu com você. Na verdade, também o relato de viagem, você pode contar uma viagem que você participou ou que você foi junto com outras pessoas. E o relato de experiência, o que é que conta no relato de experiência? Você faz um trabalho, tem aquela experiência, tem todo aquele detalhe, você vai contar como foi aquela experiência, ok? Então, ó, vendo aqui os tipos de relato, onde é que você encontra o relato pessoal? Nos diários, que na maioria das vezes são as meninas que costumam fazer esse tipo de anotações. Tem lá os diarinhos que contam lá tudo o que aconteceu. Aqui nesse diário, ó, 17, fui a um museu, aqui contando detalhadamente. Então aqui é um relato pessoal. Já existe o currículo. O currículo também faz parte de um relato pessoal. Por quê? Porque no currículo você observa que vai vir o quê? As suas coisas pessoais. Vai vir o quê? Experiência profissional sua, vai vir as suas qualificações, a sua formação acadêmica, certo? E coisas que você costuma fazer, ok? Aqui a Pro trouxe um exemplo de quê? De um relato de viagem. Por quê? Porque é o nosso gênero trabalhado. O relato de viagem está relacionado ao quê? A viagem que a pessoa faz e você vai contar como foi essa viagem, certo? Aqui a letrinha de aluno já de sexto ano, a letrinha não muito bem arrumada, mas dá para entender direitinho. Aqui diz que eu fui para o Japão, para chegar lá tivemos que parar em Dubai. Conhecemos várias coisas, parque da Ferrari, autódromo de F1, de Fórmula 1 no caso, né? Ele abreviou aí. E a mesquita gigante. Foi muito legal. Continuamos a viagem no Japão. Lá visitamos templos e visitamos o Monte Fuji. Vale muito a pena ir para lá. Eu adorei. Então aqui é um pequeno relato
dessa pessoa que foi para o Japão, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido as características do relato de viagem, certo? Não confundam com narrativa, porque tem a diferença. Relato você conta sempre algo real que aconteceu. A narrativa não precisa ser tão real, pode ser ficcional, ok? Certo? A nossa aula termina aqui. Beijo e até a próxima aula.